Olá, muito bem-vindos de volta a mais um Papo Íntimo das Médicas Maravilhosas da MWB para falar de um assunto que está muito em alta na internet. São 12, são 18, são 24, 36, 48 horas jejum intermitente. Tem sido utilizado para várias coisas e eu quero, para essa conversa tão legal, tão pedida, eu chamei Bru e Dani para nos esclarecerem um pouquinho o que é, primeiramente, o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente nada mais é do que a gente fazer uma restrição calórica num período de tempo, ou seja, intercalar um período de alimentação com um período de jejum, onde você não vai comer nada calórico, você só vai tomar líquidos, coisas que não tenham calorias. Então a pessoa pode consumir líquido. Sim, durante sem o jejum, calorias. Sem calorias. Chá. Água, chá, café, sem açúcar, sem adoçante. Água com limão. Isso. Essas coisas podem. O limão tem um pouquinho de caloria, mas daí a gente parte aí para um jejum metabólico, jejum calórico, é outro assunto. E como que faz esse jejum, Bru? Porque eu escuto tanta coisa, eu escuto gente falando de 16, 18, 24, até agora falando até de semana de jejum. Então nos explica, Bru. Então, como que a gente deve fazer? Várias formas de se fazer jejum, tem diversos protocolos, né? Tem jejum de 16 horas, de 18, de 20, 24 e até mesmo pessoas que só comem uma refeição por dia, que tá muito hoje em voga, né? Muitas pessoas adeptas faz uma refeição, fica totalmente em jejum e sempre leva isso como um estilo de vida. Mas mais usual é 16 a 18 horas, depois você come e vai intercalando 2, 3 dias na semana, depende de cada caso. Isso que eu ia te perguntar. Não necessariamente a pessoa tem que fazer isso todos os dias da semana. Ela pode selecionar, conforme a indicação médica, alguns dias da semana que ela vai fazer esse jejum intermitente. Exato. Esses dias eu ouvi alguém falando na internet, só coma quando você tiver fome. Isso é jejum intermitente? Não necessariamente, porque daí tem a ver realmente com uma questão de fome emocional, fome realmente fisiológica, né? É mais entender o corpo. O jejum realmente é a gente conseguir ficar um período de horas sem, geralmente acima de 12 horas. Para questões de emagrecimento a gente diz mais acima de 14 a 16, porque tem todo um mecanismo que vai trazer o emagrecimento, que a gente pode até falar sobre isso. Certo, a gente entendeu o que ele é, agora nos explica quais os benefícios, para que ele serve, Bru? Então, além da questão de emagrecimento, que a gente vai queimar gordura durante o período do jejum, que é o que todo mundo ama, né? A gente também tem uma questão muito ligada à longevidade, à expectativa de vida. Aumenta-se muito o tempo de vida para quem está fazendo jejum. Já existem vários estudos feitos em animais, em ratos, e também estão se observando ao longo do tempo nas pessoas que aumenta o tempo de vida. Por quê? Existem mecanismos que o jejum ativa, como por exemplo, um mecanismo chamado, por exemplo, de autofagia, que é a destruição de células ruins. É um mecanismo que a gente ativa no corpo, que você tem uma célulazinha ruim, vamos supor uma célula cancerígena que começou a crescer. Você vai lá e consegue destruir aquela célula. Então a gente tem benefício para câncer, benefício para pessoas que têm tendência até Alzheimer, doenças degenerativas cerebrais, doenças autoimunes. Então tem uma série de recomendações. Na verdade esse foi um dos artigos que eu li, depois tu me motivou também de começar a fazer o jejum intermitente 2 vezes por semana, por conta da minha doença autoimune, né? Então eu desde que eu tive um diagnóstico correto, eu tenho implementado, e lógico, não só isso, mas foi um dos fatores que eu acredito que me ajudou a estar diminuindo a dose da medicação também. Sim, exatamente, porque ele altera várias questões imunológicas, né? Auxilia também na antioxidação, anti-inflamação. Então, ele serve em várias situações, né? Legal. Dani, a gente sabe que tu tem experiência com jejum intermitente, né? Antes de eu te perguntar quem deve fazer, eu queria ouvir da experiência da Dani, o que te motivou, né? Qual foi a experiência e o resultado que você teve? Então, na verdade, a gente sempre está tentando cuidar da nossa alimentação, né? E a gente sempre recebe a orientação de comer de 3 em 3 horas, que é uma orientação clássica nutricional, né? Agora isso até mudou bastante, mas alguns anos atrás era uma orientação mais padrão, digamos assim. Só que eu sou cirurgiã. E aí eu ia pro centro cirúrgico e eu ficava 12 horas operando sem conseguir me alimentar. Então, o meu estilo de vida já me impedia de fazer esse tipo de dieta. E era muito difícil para mim comer de 3 em 3 horas, porque eu não tinha acesso ao alimento de 3 em 3 horas. E aí eu conheci o jejum intermitente, que na verdade ele é uma estratégia, né, de alimentação. E isso casou muito bem com o estilo de vida que eu vinha levando. Então eu conseguia organizar o meu período de jejum pro tempo que eu tava operando. E a hora que eu terminava de operar, comer a alimentação correta também, né, porque também não adianta a gente comer qualquer coisa quando a gente sai do jejum. E isso me ajudou muito a não ficar com fome durante, porque o que acontece? Existe uma adaptação, né? Logo que você começa a fazer jejum é muito difícil.
Você pensa muito na comida, você sente vontade de comer um doce, você vem várias vontades. Às vezes, os primeiros dias pode dar dor de cabeça, dar uma certa fraqueza. Eu lembro que eu ficava até com um pensamento meio lentificado, não conseguia nem estudar muito bem. Até se adaptar, né? Exatamente. A queimar a gordura, porque você não tá dando nada de fora, né? Então você tem que readaptar teu corpo. Exatamente. E tu viu algum resultado no teu corpo? Então, a partir do momento que você adapta, assim, a primeira coisa é a saciedade. Eu percebi que a vontade constante de comer alguma coisa, de comer um doce, aquele pensamento relacionado à comida, ele melhora muito, ele quase desaparece, né? Essa é a primeira coisa, pra mim, é a principal vantagem. É não ficar com aquela sensação que de toda hora quero tem que comer beliscar. alguma coisa. Exatamente. É óbvio que a gente dá uma desinflamadinha, né? Porque você passa a comer melhor também quando você tá fora dos períodos de jejum. Então eu percebi que eu desinflamei mesmo. Mais disposição. De fato, assim, às vezes você não tá se alimentando e você tá mais disposto do que quando você tá comendo. Isso parece meio contraditório, meio paradoxal, mas de fato acontece. Então, assim, os períodos de jejum, eles passam a ser períodos muito produtivos. Acaba que você começa a se preocupar um pouco menos com comida, pensa menos em comida, então isso facilita também você manter uma dieta e se adequou muito ao nosso estilo de vida, né? Às vezes a gente tá atendendo, a gente atende também 6, 8 horas e não come. Quando você se dá conta, você já ficou aquele período longo sem se alimentar. Então eu acho que assim, é uma estratégia que funciona muito bem, né? Desde que você faça as devidas adequações. E isso que a Dani falou, de você sentir mais clareza mental, você fica mais desperto. Isso realmente acontece por um mecanismo de produção de corpos cetônicos. Quando a gente está em jejum e a gente não dá açúcar, glicose de fora, a gente queima gordura. E ao queimar gordura, a gente produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles são combustíveis de alta potência para o nosso cérebro. Então, a pessoa que quer ficar com clareza mental, quer melhorar a memória... Exatamente. Quem tem halitose tem que tomar cuidado, porque ele dá um hálitozinho mais cetônico mesmo. Mas é maravilhoso pro cérebro. E quem que deve fazer, Bru, o jejum intermitente? Então, quem deve fazer? Tem muitas coisas que a gente falou, mas quem quer emagrecer, quem quer melhorar a resistência insulínica, quem tem colesterol elevado, tem várias indicações. Mas o mais importante é quem não deve fazer, né? Eu vou pincelar algumas situações aqui. Pessoas, por exemplo, diabéticas que usam insulina, tem que tomar muito cuidado ao fazer. Ou que usam também remédios fortes para tratar a diabetes, né? Não é aquela diabetes que está no começo. Uma que já usa mais tempo, tem que tomar cuidado com a hipoglicemia. Pessoas que têm história, por exemplo, de anorexia ou de bulimia, tem que tomar muito cuidado. Se for fazer, só fazer com muito acompanhamento realmente médico, porque pode exacerbar e trazer à tona novamente a doença, né? E compulsões alimentares também. São 3 coisas importantes, mas tem outras também, tá? É um papo que a gente pode trazer outros dias também, né, meninas? Um papo bem longo. É um papo longo, mas muito pedido, muito falado. Gente, muito obrigada por esse papo de hoje. A gente espera vocês numa próxima semana para mais um Papo Íntimo. Beijão. Tchau, tchau.